Boa noite, amigos do Movimento Avança Brasil. Joaquim Gomes, direto de Brasília, aqui do Salão Negro do Senado. Como vocês podem ver, estamos aqui com esses ativistas maravilhosos que vieram do Brasil todo. Tem gente aqui do Rio de Janeiro, como o Ronaldo, que veio aqui. Tem gente que veio de Minas. Nácia Peluso, de Belo Horizonte. A Nácia, que veio de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Rubens, veio de onde, Rubens? Belo Horizonte também. Belo Horizonte. Então, gente, eu estou fazendo essa live justamente para dar uma satisfação para vocês que acompanham o Movimento Avança Brasil do que foi feito hoje, tá? Infelizmente, a nossa ação até agora não deu em nada, tá? Nós temos contatos aqui com senadores, com Lazier Martins, com o senador Magno Malta, com o senador Capiberibe, que estão, digamos assim, nos ajudando, estão encabeçando essa ação, que é o PDS 21/2018, tá? O que quer dizer, né? É uma proposta, né, de decreto do Senado, ou seja, a tentativa desse grupo era, digamos assim, obrigar, através desse decreto, as urnas serem encostadas e o voto ser o voto no papel, tá? Mas a gente não desistiu ainda, tá? Eu queria deixar de antemão aqui o agradecimento ao Ronaldo, que vai se pronunciar, que é candidato, que veio do Rio de Janeiro também aqui. Ah, você não é candidato, não? Então, mas me diga aqui, Ronaldo, como é que você está se sentindo hoje em relação à questão aqui da tentativa, da frustração ou não, se ainda tem fé que nós podemos conseguir isso? Pessoal, boa noite. Pessoal, os ativistas independentes do Avança, todo mundo que é brasileiro e que se importa aí com essas eleições. Infelizmente, até agora, realmente não tivemos êxito. O que nós vimos aqui? Mais uma vez, uma imensa dificuldade para conseguir ter acesso a grande parte dos senadores, outros não, foram bem solícitos conosco. Uma dificuldade terrível para conseguir entrar na galeria do Senado, embora seja a casa do povo, né? É a nossa casa aqui, somos nós que pagamos o salário, né, desses políticos. E somente agora, cerca de 25 minutos, né? Isso. Conseguimos entrar. Estamos desde 9 da manhã aqui, mais ou menos, gente. Rodando aqui, enfim, uma canseira do cão, danada mesmo. Só que a gente entrou, o senador que se dispôs a fazer o pedido da leitura, porque na verdade, o que acontece? Foi feito o requerimento no dia 7 de agosto, esse requerimento está lá na mesa do Eunício, aquela mesa parece um sarcófago, tudo que passa ali, que para, fica parado. Morre. Ali é um sarcófago, é igual ele, morto. Os impeachment do Gilmar Mendes estão ali parados, coisas que podem ser, porque tem propostas boas também, claro, estão parados ali. Enfim, ele só faz o que é de interesse ruim para a nação. Infelizmente, essa é a verdade. Tava ali, a gente estava olhando ali o Senado, parece um teatro. O cara tá falando com o presidente está no telefone, nem escuta, não está nem aí. Só que a gente conseguiu entrar, porém, sem celular, a gente podia nem filmar, nem fazer a live. Não pode se manifestar, se você dá um grito ou pular, dar um tchauzinho, as pessoas... Não pode. A segurança pede pra gente sair, entendeu? E lembrando, Ronaldo, que, bem lembrado quando você falou, que o Eunício, lembrando ao povo do Ceará, quem tem um parente no Ceará, gente, não mande esse cidadão para cá. Nós pedimos encarecidamente que barre a reeleição desse cidadão. É o mínimo que tem que dizer. Você que tem um amigo, marque um amigo seu do Nordeste lá, principalmente do estado do Ceará. Ele já não faz nada para aquele povo sofrido. Ele só fez enriquecer. Ele é presidente, é citado na Lava Jato, é ficha suja, entendeu? Não foi julgado. Para você ter uma ideia, ele não é julgado porque ele tem um assessor que foi colocado pelo Gilmar Mendes aqui, quer dizer, nem ele é julgado. Gabinete o não sei o que, Funk é o nome do cara. Tá, olha que nome esquisito, né? Funk. Então, gente, ele não merece. Povo do Ceará, eu peço encarecidamente, não mande esse cidadão de volta para Brasília. Dê um basta, faça a campanha contra ele, que além de não ter feito nada pelo povo do Ceará, ele continua com suas ações para barrar o que é bom para o Brasil. É isso? Desse jeito, exatamente. A gente espera que quem tem acesso aí
a eleitores do Ceará, compartilhem, gente, joguem informações sobre o Eunício Oliveira. Esse cara é um câncer que tem aqui dentro. Esse cara tem que ser implodido aqui, não tem cabimento um senador com esse caráter, com esse desempenho. Seu presidente, né? Seu líder. Não tem, assim, é inadmissível. Se a gente achava que Renan Calheiros era ruim, esse cara aí eu acho que ele consegue chegar perto ou ser pior. Então, infelizmente, a situação hoje, até o meu conhecimento, nós não conseguimos, não foi colocado em pauta. Hoje era o 4º dia após o protocolo, a 4ª sessão, na verdade, seguida. Então, creio que qual é o seu nome? Rubens vai poder falar melhor sobre essa questão do prazo, mas acredito que realmente esse era o prazo fatal para entrar como em regime de urgência, que foi a maneira que o senador Lazier e o Capiberibe encontraram para poder fazer valer ainda para essa eleição. Como não passou, não foi colocado até o presente momento, estamos tendo que ir embora. Não sei se Magno Malta vai conseguir chegar e aí fazer um discurso e talvez convencer. Eu acho muito pouco provável, realmente, porque eles estão combinando lá de não votar em nada que seja polêmico até as eleições. Então, assim, realmente parece que as regras serão as mesmas. A gente vai ter que fazer muita oração, muita prece. Não sei qual o mecanismo ainda jurídico que possa ter para realmente se ter uma eleição limpa, dia 7 de outubro. Mas vamos aí acreditar e não desanimar. Isso. Ok, pessoal? Beleza. Bom, vou passar aqui para a Márcia, né? Como ele falou, né? Meu nome é Márcia Peluso, sou de BH, do Movimento Brasileiro Ponto Grosso, e nós estamos aqui o dia inteiro para tentar colocar em pauta os senadores de uma lei que já foi desde 2015, que eles não cumpriram com a lei, que é o voto impresso. Então nós estávamos tentando o voto em cédula, mas o pouco caso é demais. Eu sei que a maioria das pessoas já sabiam que não queriam nem falar sobre isso, porque estava muito em cima da hora. Mas a esperança é a última que morre, nem que seja para próximas eleições, nós continuamos lutando a respeito do voto em cédula, principalmente. Vamos aposentar de vez esse embuste que só usa na Venezuela e em Cuba, se eu não me engano. É engraçado que essa semana, Márcia, eu tive vendo uma entrevista com o senhor Giuseppe Janino, tá? Que é o diretor de tecnologia do TSE. Ele fala que já recebeu mais de 80 representantes de países. E o que é mais engraçado é que a gente não vê esses países que vêm visitar, sendo que o voto, a urna eletrônica, ela vem sendo implementada desde 96, nós não vemos nenhum desses países usar essa porcaria chamada urna eletrônica. Os países como o Japão, que detém... países como os Estados Unidos, Alemanha, França, não usam. Tem alguns países que até usam o sistema, mas eles usam também o voto em cédula, o voto impresso, entendeu? Que dá a materialidade do voto, o que é pedido também na Constituição, né? Vamos falar aqui também com o... Rubens Costa. Rubens Costa. Leva para lá, Rubens. Fala para o pessoal aí. Olá, meus amigos. Aqui é Rubens Costa. Eu sou de Belo Horizonte, sou auditor fiscal na capital mineira, e realmente é frustrante. Hoje nós passamos o dia tentando viabilizar com que o PDS 21 de 2018 fosse colocado, pelo menos fosse lido, né? Fosse dada a urgência para que fosse votado amanhã, mas infelizmente nós vemos que há uma resistência. Parece que todas as instituições estão conspirando para que a nossa democracia venha por água abaixo. Porque isso tem que ser dito de maneira muito clara. Há dois aspectos importantes que tem que ficar claros para todos, que giram em torno dessa questão da urna eletrônica. O primeiro deles é um aspecto jurídico e o outro é um aspecto tecnológico. Quanto ao aspecto jurídico, as pessoas têm que entender que a nossa Constituição consagra o princípio da publicidade. E o que é o princípio da publicidade? É que qualquer um do povo, qualquer pessoa, tem que ter acesso a tudo, a
todos os atos administrativos, tudo que envolve o Estado brasileiro. Na verdade, com exceção, a transparência, né? A transparência na verdade, o princípio, Joaquim, é o princípio da publicidade, tá? No direito, esse princípio é o princípio da publicidade. E é com base nesse princípio que, por exemplo, existe a lei da transparência. A lei da transparência, ela tem base na Constituição por conta do princípio da publicidade. Então, o princípio da publicidade, ele estabelece que tem que haver publicidade de tudo. Só que a Constituição, ela excepciona os casos onde haverá sigilo. E a Constituição faz isso. Inclusive, no processo eleitoral, o único aspecto onde deve haver sigilo é o voto. Então, o seu voto, quando você vai numa zona eleitoral e você vota, quanto a esse ato seu, o voto, esse sim, ele deve ser sigiloso para proteger você de pressões. Agora, todo o restante do processo eleitoral deve haver publicidade. E essa que é a questão. Porque a urna eletrônica, ela não dá publicidade quanto à apuração. Ou seja, cada um dos votos dados, a contagem desse voto e a atribuição desse voto a A ou B, isso tem que ser público, isso tem que estar sobre os olhares das pessoas. Então, qualquer um do povo tem que ter a possibilidade de ter acesso à contagem de voto, como era antigamente, quando nós tínhamos a cédula de papel, né? Na cédula de papel, quem tem um pouco mais de idade e teve a oportunidade de ser fiscal de partido, né? Se pegava aquela urna, botava em cima de uma mesa, às vezes num estádio de futebol, numa quadra, né? Os fiscais dos partidos ao redor, qualquer pessoa poderia assistir, então se contava ali e aquilo estava sob os olhos de todos. Abrindo só um parêntese aí, eles comentam em que inclusive existia fraude no voto em cédula, mas como bem lembrou o excelentíssimo procurador do Mato Grosso, Felipe Jimenez, ele disse assim, acontecia no varejo, mas hoje com a urna eletrônica acontece pelo atacado. É isso. Exatamente. Porque, e mesmo essa fraude que você fez referência, ela era detectável, porque você tinha materializado a cédula com o voto, com a escolha da pessoa. Então, ainda mesmo que houvesse fraude, e havia fraudes pontuais, era possível se detectar fraude. Hoje não. Hoje, quando a urna ela faz a contagem do voto via aquele software e é impresso o BU, toda a memória de processamento, tudo aquilo que aconteceu, aquela memória elétrica, aquilo se acaba. E a única coisa que você tem é o BU, para quem não sabe, é o boletim da urna, onde consta lá, fulano recebeu tantos votos, Y voto, Beltrano, e por aí vai. Então, você não tem condições hoje de acompanhar a contagem de votos. A contagem de votos, ela deixou de ser pública e passou a ser secreta. E isso não está em conformidade com a Constituição. Por quê? Como eu disse, a regra é a publicidade. A única exceção à publicidade é o voto. A apuração não. A apuração ela deve ser pública. Ela deve estar sob os olhares das pessoas do povo. E hoje não. Hoje a apuração ela é secreta, se rasgou a Constituição. E o mais incrível, Joaquim, que o próprio Supremo é que rasgou a Constituição, que nós teríamos a possibilidade ainda de uma recontagem via voto impresso. Mas eu faço o seguinte raciocínio aqui, mesmo o voto impresso, e hoje eu falei isso para um repórter aqui dentro, mesmo o voto impresso, ele também não atende de maneira integral à Constituição. Por quê? Porque a finalidade do voto impresso seria para uma eventual recontagem em caso de dúvida. Mas não é isso o que a Constituição fala. Não se trata de recontagem. O que tem que ser público é a contagem. A própria contagem, num primeiro momento, ela já deve ser pública. Não deve existir, uma recontagem deve ser pública, deve ser materializada uma auditoria. Não. A própria contagem de votos tem que ser pública. E como disse o meu amigo aqui, isso não é adotado em nenhum lugar do mundo. Essa falácia, essa conversa fiada que falam, mas seria um retrocesso nós abandonarmos a urna eletrônica e irmos para o voto em papel. Isso é uma conversa fiada.
como ele bem disse, países como o Japão e outros, que nós não chegamos aos pés desses países em termos de tecnologia da informação, não adotam isso. Por que a Alemanha, por exemplo, ela não adota as nossas urnas eletrônicas? Por quê? Por que será? Aliás, é o contrário. Inclusive, eu escrevi um artigo, quem quiser procurar o meu artigo, chama-se A Eleição Eletrônica Bolivariana, onde eu faço um comentário, pego justamente o caso da Alemanha, porque lá a Corte Constitucional Alemã, ela julgou que eleições eletrônicas são inconstitucionais. E inconstitucionais por causa de quê? Porque elas impedem que uma pessoa comum tenha acesso à contagem de votos. Ela diz o seguinte: não basta que uma pessoa que, por exemplo, seja um expert em tecnologia da informação, possa ir lá fazer uma auditoria. Isso não basta. Tem que cada pessoa, um cidadão comum, que não seja um hacker, um mestre da tecnologia da informação, uma pessoa comum, ela deve ter condições de participar da apuração e da contagem de votos. Se você não tiver isso, é inconstitucional. No entanto, o Brasil preferiu seguir outro exemplo. Preferiu seguir o exemplo da Venezuela, né? Esse grande país democrático, a Venezuela, né? Que está lá com aquele ditador comunista, né? Fazendo com que a população passe fome e esteja morrendo. Aqueles poucos que vão para as ruas, né? Que foram para as ruas protestar, foram mortos, né? Pelas milícias cubanas e as próprias forças armadas venezuelanas. E o que nós não queremos é que no Brasil nós cheguemos a esse ponto. E a verdade é, Joaquim, que por trás disso tudo só está uma coisa: existe um projeto de poder, de implantação de uma ditadura comunista no Brasil. E nós temos que nos levantar antes que esse projeto venha a ser concretizado. E digo mais, eu não sou obrigado a acreditar na lisura da nossa eleição. Não sou obrigado. Eu não tenho que ter fé no TSE, eu não tenho que ter fé na urna eletrônica. Não se trata de uma religião. No Brasil, eu não sou obrigado a ter. O meu Deus não é a urna eletrônica, não é o TSE, não é o TRE. Eu não sou obrigado a acreditar neles que há lisura. Eles querem que a gente acredite, colocado com Felipe de Mendes, a seita do Santo Baile. Exatamente. Eles querem que a gente acredite nisso. Então, nós não somos obrigados a acreditar nisso. Eu não acredito. Eu não acredito. E não sou obrigado. Apesar de ser candidato... Técnicos da Polícia Federal, gente. Que coisa mais admirada que a nossa Polícia Federal foram no dia da votação, que enterraram o voto impresso. Eles falaram que foram encontradas falhas, e mesmo assim os ministros, os 11 ministros, não sei quantos votaram, se não me engano foram 8 que votaram contra a urna eletrônica, eles enterraram. E o que eu comentei nessa casa, inclusive com o senador Paulo Baia de Santa Catarina, como essa casa baixou a cabeça. Os quase 600, são 513 deputados, mais 81 senadores, baixaram a cabeça para os 11 lá. E dizer, você não viu nenhuma reação, devia ter feito uma reação, porque a gente volta a repetir, a lei do voto impresso, ela foi aprovada, a presidente Dilma vetou, a derrubada do veto foi com mais de 71%, inclusive a ampla maioria com deputados do PT derrubaram esse veto da presidente Dilma, entendeu? E eles, desde 2015, nunca foi implementado. Engraçado que, tipo assim, uma pessoa estava comentando esses dias que o Gilmar Mendes falou que não ia ter dinheiro para implementar, primeira coisa que eles disseram, as impressoras, né? Engraçado que eles pediram os 16%, agora para isso, para o aumento deles tem, né? Então, minha gente, fica aqui o nosso protesto, fica aqui a nossa tentativa, porque a gente não para, entendeu? E teremos novidades em relação à questão da votação. Se nenhuma dessas ações, nós prometemos uma manifestação pacífica para nós termos a votação em cédula no dia da eleição. Só que, tipo assim, eu fui orientado hoje, eu ia começar a falar sobre isso. Eu fui orientado hoje a começar a falar poucas horas antes da votação. Entendeu? Para mostrar para vocês como nós podemos ter uma eleição limpa ainda do nosso Brasil para salvar nossa pátria querida. Bom, ultimando e agradecendo ao Joaquim, eu gostaria... Você é candidato? Eu sou candidato a deputado federal por Minas Gerais. E digo mais... Detalhe, peraí, né? Antes de fazer a propaganda, você apoia quem para presidente? O único
que vai impedir que o comunismo tome conta do nosso país. Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Então pode fazer a propaganda. Eu quero lembrar só uma coisa aqui, que o pessoal está falando aqui, ó, a dona Maria está falando aqui 51, Daciolo, né? A grande maioria fala Bolsonaro, né? Tem até um Petralha aqui no meio falando 13, mas ninguém fala no Geraldo Alckmin, é o cara que vem mais criticando e mostrando aquelas falácias, como ele colocou aquele vídeo, né? Você gostaria que a sua mulher, a sua esposa, a sua mãe, a sua filha... Engraçado que ninguém, que tem que ter uma resposta no Bolsonaro, e a gente faz isso por ele, quer dizer, ele não mostra o que aconteceu naquele dia daquela discussão com a Maria do Rosário, que foi justamente mostrando que ela queria a absolvição do Champinha, né? Que violentou por 5 dias e matou com uma faca cega, degolou aquela menina. Decapitou aquela menina. Quer dizer, a gente pergunta para o senhor Geraldo Alckmin: você gostaria que a sua filha, que a sua mãe, que a sua esposa fosse decapitada, fosse violentada daquela maneira, com esse marginal defendida pela Maria do Rosário? Ele esquece de dizer isso, com essa babaquice de atacar o Bolsonaro. Não é isso? Joaquim, e antes da propaganda, né? Eu vou fazer um outro comentário a respeito também de uma discussão suscitada pela Marina e o Bolsonaro, né? Quando a Marina fala que o Bolsonaro seria a favor das armas e que isso, de alguma maneira, seria antibíblico, antideus, quer dizer, um total absurdo. Você que é cristão, católico ou protestante, veja na sua vida... Nós somos espíritas, somos cristãos também. Sim. Toda a cultura judaico-cristã, nós brasileiros fomos criados na cultura judaico-cristã. 85% da população brasileira. Acreditamos em Jesus, em nossa maioria. E você veja o seguinte, o próprio apóstolo Pedro, ele usava uma espada. E Jesus não mandou que ele vendesse a espada, foi o contrário. Houve certa feita que ele mandou que vendessem as capas e comprassem espadas. Tá? Se você olhar também em Êxodo 22:2, se eu não me engano, lá está dizendo o seguinte, que o ladrão, o roubador que vem e ataca, invade a sua casa e você rechaça aquilo ali, e você o fere, e ele é morto, você não é culpado desse sangue. Então, as escrituras mostram claramente, e com um detalhe, hein, Joaquim, ainda tem o seguinte, imagine o seguinte, não foi Moisés que escreveu isso, o Êxodo 22:2, esse que eu acabei de citar? E por que então Moisés estaria, em tese, descumprindo o não matar dos 10 mandamentos? É simples explicar isso. Na verdade, aquele não matar dos 10 mandamentos, para quem conhece um pouco de teologia, é não assassinar. Você não pode não assassinar. Agora, se você eventualmente atirar, naquela época, se usava espadas, flechas, fizer alguma coisa contra um agressor que vem agredir você ou sua família, aí não, aí você está livre do sangue, daquele sangue que você eventualmente tenha derramado. Então há uma deturpação, desculpa, só para terminar, tá. Há uma deturpação das escrituras sagradas, e aí eu cito uma coisa, Joaquim, para você comentar. Eu não sei se quantos conhecem, mas procurem, pesquisem a tal da teologia da libertação. E eu faço um resumo breve aqui. Ela foi criada pela KGB na década de 60 como uma maneira de distorcer as escrituras sagradas, distorcer o cristianismo, especialmente no Ocidente, para viabilizar doutrinariamente o comunismo. Então não me estranha que a senhora Marina seja da teologia da libertação e venha com essa conversa fiada de que as armas de alguma maneira seriam contra Deus ou contra a cristandade. Desculpa. Não, foi muito boa a sua colocação, e eu gosto de sempre de citar o seguinte, que as leis naturais também foram criadas por Deus. Deus, acima de Jesus, acima de todos, como o Bolsonaro sempre fala, ele criou a lei de preservação, tá? Que é a lei que ele colocou em todo ser vivo da terra. Nós homens, tá? Seja uma galinha, um cachorro, não estou querendo fazer nenhuma comparação de que alguém fale alguma coisa, entendeu? Que nós reagimos a uma agressão, entendeu? Isso é natural. Quem se deixa matar, entendeu? É porque
ou ama muito aquele assassino, ou é covarde mesmo. Deus, acima de tudo, colocou a lei da preservação da minha vida. Inclusive os animais, eles atacam quando eles são ameaçados. E Deus colocou nisso. Nós devemos nos defender, nós devemos autopreservação, nós devemos defender a nossa família. É isso que embasa a nós sermos defensor das ideias de Jair Bolsonaro. Que simplesmente ele não quer colocar uma arma na mão de cada um. Ninguém vai ser obrigado a colocar, ninguém vai ser obrigado a comprar, entendeu? Mas eu tenho o direito de me defender, porque, como ele diz, nós estamos vivendo uma guerra onde só um lado está morrendo. O lado do mal, o lado dos bandidos, em que o cidadão de bem não tem o direito de se defender. Agora, isso tem um efeito deletério, um efeito nefasto, ruim, que é o assassinato das pessoas de bem sem ter o direito de se defender. Mas mais do que isso, o grande objetivo do desarmamento aqui é um só. É para que o dia que nós estivermos sob um regime totalitário, sob uma ditadura comunista, nós não tenhamos condições materiais de reagir. É como aconteceu na Venezuela. Em 2012, o Hugo Chávez desarmou a Venezuela. E hoje, os venezuelanos não têm condições de derrubar o governo, não têm condições de reagir. Pelo contrário, quando eles saem para as ruas, são mortos. Mas se eles tivessem armas, Joaquim, eles poderiam reagir, né? E o que querem fazer conosco é a mesma coisa. Tenta dar um golpe nos Estados Unidos. Não consegue, o povo está todo armado. O próprio exército americano não teria condições de subjugar o povo, porque o povo está todo armado. E, no entanto, apesar da quantidade de armas que eles têm por ano 1/5 dos assassinatos que nós temos. São 12 mil mortos por ano lá, e aqui é mais de 60 mil. Sendo que tem um detalhe, eles têm 100 milhões de habitantes a mais do que nós. Bom, agora eu vou para a propaganda, já que você me permite. Fique à vontade. Meu nome é federal ou estadual? Federal. Gente, pessoal de Minas aí, você que está vendo aqui, que tem amigo em Minas, né? Marque que é gente que vem ajudar Bolsonaro aqui. Sim. Nós temos que eleger Bolsonaro presidente, Bolsonaro 17, e nós temos que eleger pessoas de bem que venham aqui para o Congresso Nacional ajudar Bolsonaro a governar esse país. Nós temos que criminalizar o comunismo, nós temos que acabar com essa palhaçada de liberação de drogas, aborto, ideologia de gênero, toda essa patifaria que querem fazer para destruir a sociedade de maneira que ela venha cair diante de uma hegemonia comunista. O que eles querem é nos dividir, é nos separar, é fazer, um grupo aqui, esse é homossexual, esse aqui é isso, esse aqui é negro, esse é branco, esse não sei o quê. Eles querem nos dividir, e nos dividir com um intuito, para que eles venham reinar sobre nós. Nós temos que nos unir, todos somos iguais, e nós temos que ter liberdade. E só quem vai trazer isso para nós é Bolsonaro. Hoje nós não temos outra opção viável, né? Nós temos até um candidato da Ciolo que eu até tenho alguma simpatia por ele, mas ele não tem a menor chance. Então hoje nós temos que eleger Bolsonaro presidente, e nós temos que eleger pessoas de bem que venham a colaborar com o governo Bolsonaro. Eu estou à disposição. Nome e número. A pedido de amigos, eu me candidatei. Meu nome é Rubens Costa, sou candidato a deputado federal e meu número é 1788. É só lembrar do Bolsonaro. Repita. Só lembrar do Bolsonaro. Bolsonaro é 17. O que você faz? Já botou o 17? Bota 88. 1788. Rubens Costa. Eu quero aproveitar também aqui, Rubens, a tua presença. Tem gente que, tipo assim, que quer votar no Amoedo. Sim. Eu vejo muita gente, estou vendo muita gente falando no Amoedo e dizer que no segundo turno vai votar no Bolsonaro. Sim. Como é que você vê esse erro? Esse é um erro grave que muitos cometem por pensar que o Amoedo é de direita. O Amoedo não é de direita. Ele tem uma pauta liberal na economia, mas ele não é conservador nos costumes. Ou seja, a pauta dele, e vocês pesquisem, eu gosto de ler muito, tenho muitos livros, eu estudo bastante o comunismo, procurem na internet e pesquisem sobre o socialismo fabiano. O socialismo fabiano nada mais é do que os chamados metacapitalistas, grandes capitalistas, que não querem
o verdadeiro capitalismo. Porque no verdadeiro capitalismo você é rico hoje, se você não trabalhar bem, o teu neto pode ser pobre, porque você pode vir a perder tudo. E hoje você é pobre e de repente um dia você fica rico, trabalhou, teve uma grande ideia, lutou, é como aconteceu, por exemplo... O pessoal está perguntando de qual estado aqui, gente? Minas Gerais. 1788. 1788. Então, existe um grupo de bilionários no mundo, são chamados socialistas fabianos. Jorge Soros que encabeça, né? Jorge Soros, tem a família Rockefeller, tem os Bilderberg, Rothschild, são vários. E qual é o objetivo deles, para vocês entenderem? Qual é o objetivo desse pessoal? Eles querem o chamado capitalismo de compadrio. O que é isso? É um capitalismo onde só eles podem dominar economicamente. Então, não vai haver a entrada de outros atores econômicos. Só eles podem ser os bilionários, só eles podem ser os ricos. E como que eles vão viabilizar isso? A maneira deles viabilizarem isso é desorganizar a sociedade de tal maneira que a sociedade não consiga raciocinar e reagir. E é por isso que essa gente vem com uma pauta que desagrega, que faz com que a sociedade fique perdida. E que pauta é essa? Pense que são direita. Exatamente. Eles, na verdade, não são de direita. Eles querem o seguinte, eles querem a destruição da família, eles querem a luta entre as pessoas, negros e brancos, homos, héteros. Eles querem tudo que a esquerda está pedindo aí. E é por isso que eles dão dinheiro para essa gente. Quando você repara, poxa, por que Jorge Soros dá dinheiro, por exemplo, para movimentos esquerdistas? Por que ele financiaria movimentos esquerdistas se ele é um grande capitalista? É porque ele quer a desagregação da sociedade, ele quer a destruição da família, a destruição da sociedade. Posso ser sincero aqui? Para mim, Jorge Soros é o secretário do capeta aqui na Terra. Se não é o primeiro secretário, é o segundo secretário. Para mim é o primeiro. Porque, então, isso é o socialismo fabiano. Na verdade, o Amoedo, ele, com a pauta que ele tem, ele é representante disso. Ainda que ele seja liberal na economia, mas ele também é liberal nos costumes. Quer dizer, ele não é conservador nos costumes. E nós somos conservadores. Nós somos frutos da cultura judaico-cristã. Então, nós não queremos o aborto, porque nós entendemos que é assassinato de crianças. Nós não queremos ideologia de gênero nas escolas, porque nós queremos que os nossos filhos vão para a escola aprender matemática, português, né? E a questão da orientação sexual é uma questão da família. O Estado não tem que se meter nisso. O Estado não tem que se meter na sua vida para dizer como que você tem que viver. Isso não existe. Mas eles querem fazer isso. Eles querem viabilizar um controle da sociedade, um controle absoluto, de maneira que eles tenham o poder total. Além do poder econômico, tem o poder político, o poder militar, todo o poder na mão deles. É por isso que também eles são desarmamentistas. Deixa eu só mandar aqui um pedido aqui, ó. Emanuele Alexander, manda um alô para Juazeiro, no Ceará. Emanuele, perdão, desculpa, Emanuel Alexandre. Nós no início, eu não sei se você assistiu o vídeo, nós estávamos falando justamente do presidente dessa casa aqui do Senado, nós estamos no Senado, Eunício Oliveira. Ajude, faça a campanha contra esse cidadão para ele não poder voltar para cá. Ele que está barrando a questão do que nós viemos fazer aqui, a questão do voto em cédula. Valeu, Emanuel. Mas sim, continua. E Joaquim, é o que você falou, pegando um gancho, se de fato fosse pautado, nós temos certeza que assim como o Congresso da outra vez aprovou o voto impresso, seria aprovado esse PDS 21. O problema é que ele não é colocado na pauta. Quer dizer, uma pessoa resolve não colocar na pauta e frustra todos nós. Então, eu me alio ao Joaquim e digo para vocês, não deixem essa pessoa retornar aqui para o Congresso. Dentre muitos eles, o próprio o ex-presidente, como é que é o nome dele? Eu esqueço o nome dessa praga. O Renan, né? O Renan Calheiro, gente, do estado de Maceió, entendeu? Por favor, gente, vamos limpar essa casa. Nós temos que renovar. Não adianta só não votar nessas pessoas. Faça campanha contra eles. Esclareça aquele menos esclarecido. Sim, nós precisamos disso. E, por favor, ainda que você, de Minas Gerais ou de qualquer lugar do Brasil, não vote em... Por exemplo, você de Minas, ainda que você não vote em mim, não vote em candidatos de esquerda. Não faça isso.
vamos limpar o Brasil? Olha só, nós corremos um sério risco de virarmos uma Venezuela. Isso não é brincadeira. Tá, não. Eu resisti muito em entrar para a política, mas eu estou entrando por conta... Eu não preciso disso. Eu tenho, o Joaquim, não é, hoje, pela lei da transparência, inclusive, meu salário está na internet, né? Eu pertenço, vamos dizer assim, vamos colocar como quase o topo da cadeia alimentar do funcionalismo público. Eu não ganho mal, tá? Eu não ganho mal, eu tenho uma vida razoável, eu não preciso entrar para a política para ter uma ascensão econômica, eu não preciso disso, mas eu estou preocupado com o futuro da minha filha. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, tá? Vou fazer 48 anos agora, eu daqui a pouco, né, daqui a uns 10, 12 anos eu me aposento, mas eu me preocupo com o futuro da minha filha e com o futuro dos filhos do Brasil, porque nós estamos realmente correndo um risco seríssimo de sermos comunizados. Isso não é brincadeira. Nós temos que eleger parlamentares. O processo está acelerado. Tá. Desculpa te interromper, mas tinha uma senhora que eu não lembro o nome dela, que é de Minas também. Ela recebeu a segunda parcela do salário dela do mês retrasado. O seu Pimentel também no estado de Minas Gerais, no seu estado, você sabe muito bem, ele está parcelando. Não, lá os funcionários do estado realmente estão sofrendo. O que é mais engraçado, está todo mundo desgraçado com o Pimentel e a presidenta Dilma está figurando entre digamos, as principais para vir para o Senado. Isso é um absurdo. Como é que pode isso? Isso é um absurdo. A Dilma está entre as primeiras para o Senado. Quer dizer, um total absurdo. Aliás, não era nem para ela estar concorrendo, né? Porque com aquele arremedo de justiça que foi feito ali no impeachment, né? A Constituição é muito clara que ela não poderia, já que ela foi condenada ali pelo colegiado, né? Além da lei da ficha limpa, né? Porque ela foi condenada por um colegiado, mas o próprio regramento do impeachment não permite que ela mantenha os direitos políticos dela. Ela não poderia ser candidata. Mas, infelizmente está virando lugar comum rasgar a Constituição Federal. A nossa Constituição vem sendo rasgada toda semana, ela é rasgada, inclusive por quem deveria garantir a Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, infelizmente. Mas eu dizia, você, pelo amor de Deus, não vote em candidatos ligados ao socialismo, ao comunismo, ao PT e seus puxadinhos. Não faça isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor que você tem aos seus filhos. E você que pensa o seguinte, mas essa coisa de política, eu não gosto de política, eu não quero me meter em política. Se você não se meter em política, se você não quiser lidar com a política, aqueles que quiserem lidar, eles vão dominar sobre você. Nós não podemos deixar de atuarmos politicamente. E isso eu não estou falando necessariamente de você se candidatar. Deve se candidatar também. Mas eu não estou falando só disso. Estou falando de você conversar sobre política com seu vizinho. Estou falando de você conversar nas redes sociais. Se deve conversar sobre política, sim. Nós devemos aprender, esclarecer. Governa, gente. Ela governa a sua vida, vai conversar, vai governar a vida dos seus descendentes, dos seus filhos, netos, bisnetos, entendeu? Vai acabar com um país tão maravilhoso. É como o Bolsonaro faz uma comparação simples. Israel, o que Israel tem? Tem terra e pedra, entendeu? Olha... O povo, eles exportam frutas, entendeu? Exportam peixes, tá? E dessalinizam a água do mar. Olha o que nós somos. Tem tudo nesse país. Ouro, tem terra para plantar, tem muita água, tem muito verde, tem de tudo nesse país. E olha a miséria que nós vivemos e podemos afundar mais ainda no nosso país. Exatamente, Joaquim. Vocês não eu falo de novo da Venezuela. A Venezuela era um país riquíssimo, a população vivia muitíssimo bem, vivia melhor do que os brasileiros, hein? Fala-se até que a Venezuela ela tem a maior jazida de petróleo do planeta, até mais que a Arábia Saudita. E eles conseguiram afundar esse país, viver essa miséria. É engraçado que eu vi uma notícia hoje de manhã que o Maduro nega que existe esse êxodo dessas pessoas que estão saindo. Isso mesmo. Que cara de hoje pau, né? Ele tem uma cara de pau. Na Bolívia são mais de 800 a quase 1 milhão de pessoas. A Bolívia, na Colômbia, tá? Pessoas indo para a Colômbia, para o Chile, eles preferem ir para países de língua espanhola, entendeu? Aqui são mais de 140 mil.
vai chegando em torno de 500 pessoas todo dia em Pacaraima, em Roraima, entendeu, gente? Então, eles tinham tudo para dar certo e o socialismo, como bem disse Donald Trump, né, ele foi bem implementado. Ele foi bem implementado, causando a miséria e a fome do povo. Então, esse é o perigo que o Joaquim está alertando aqui. Nós temos que abrir o olho. Isso não é brincadeira. O comunismo já fez outras tentativas aqui no Brasil. Nós tivemos a intentona comunista lá na década de 30. Nós tivemos a tentativa das guerrilhas aqui no Brasil, que já começaram em 62. Muita gente fala, não, mas foi só depois de 64. Não. Em 62 foram descobertos campos de treinamento de guerrilheiros aqui no Brasil, Joaquim. Foi descoberto. Eles já vinham se preparando para uma ação armada de tomada do poder aqui no Brasil. E graças a Deus, houve uma reação do povo, do Congresso da época e também dos militares, inclusive da imprensa. Então todos iam nisso. Essa é a verdadeira história. Essa é a verdadeira história. Não é o golpe que eles falam. Não. Aliás, no meu canal que do você YouTube, aprendeu na escola, o golpe de 64. Aliás, no meu canal do YouTube, coincidentemente, você falou a verdadeira história, né? Isso. Há um vídeo meu, num canal meu do YouTube, Rubens Costa Brasil à Direita, se você for lá, tem um vídeo que eu fiz chamado A Verdadeira História, onde eu leio uma reportagem da época, se eu não me engano, a data era 4 de dezembro de 1962, que noticia a descoberta de um campo de treinamento de guerrilheiros. Olha, em 62 isso, hein? 1962. Quer dizer, e eles de novo vêm tentar fazer com que o Brasil vire um país comunista. Só que dessa vez a estratégia não é mais a marxista-leninista. A estratégia é o gramscismo. Para quem não conhece isso, existem livros aí que você pode comprar, pode ler a respeito dessa estratégia comunista de tomada do poder, que está sendo implementada já há algumas décadas. Um livro bacana é o livro do Sérgio Augusto Avelar Coutinho, chamado A Revolução Gramscista no Ocidente. Há outros livros também, como o livro do próprio professor Olavo de Carvalho. Isso. Muito bom esse livro também. Mas esse primeiro que eu citei é um livro fininho, rapidinho você lê aquilo ali e você entende essa estratégia que eles estão implementando aqui no Brasil, que consiste basicamente em duas ações. A primeira é ocupar espaços de poder. Então, por exemplo, ocupar o Supremo Tribunal Federal, ocupar os cargos mais importantes do país. Então, eles saem ocupando tudo. Eles começaram primeiro, vamos começar pelo início, né? Antônio Gramsci, ele disse assim, se você não vai ganhar, digamos, como foi feito na União Soviética, pelas armas, porque um dia pode aparecer alguém mais forte, mais armado que você e retira vocês. Invadam as escolas e as universidades. Porque foi o que aconteceu. Né? Hoje esses juízes que estão aí, em todas as instituições, não só juízes, professores, né? Eles foram aquelas pessoas doutrinadas. Eu fui doutrinado, eu tenho 51 anos, só que eu acordei, gente, entendeu? Quando eu vi essa furada que é esse socialismo / comunismo. Como eu ia falando, são duas ações. Uma é a ocupação de espaços de poder que eles fazem. E a outra, que o Joaquim citou agora, é a chamada busca da hegemonia cultural. É onde eles vão para as universidades, vão para as escolas para fazer a nossa cabeça. Então, essa é a estratégia que está sendo usada hoje. Então, nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que reagir e reagir para ontem. Já estamos atrasados. Nós temos que reagir. Por favor, eleger Bolsonaro presidente não é só para a melhoria econômica do Brasil, não é só para tirar o Brasil da crise, não. Não é só para melhorar a questão da segurança pública, não. Não é só para que você e sua família tenham segurança na sua casa. Não é só isso. Há muito mais em jogo. E esse muito mais é a sua liberdade, porque em países como Coreia do Norte, Cuba e hoje a Venezuela, as pessoas não têm liberdade, não têm dignidade, não têm liberdade. Mais do que fome, mais do que a miséria que eles estão passando, eles não têm liberdade nem para reclamar, E nós precisamos reagir antes que o nosso país se torne uma Venezuela. Certo. Gente, você que é aqui de Brasília e você que é de fora também,
Marque os seus amigos aqui de Brasília. Amanhã nós teremos na Ceilândia, às 10 horas da manhã, na frente da Fundação Bradesco, uma carreata com o Jair Messias Bolsonaro e o general Paulo Chagas. Lembrando que o número do candidato Bolsonaro aqui em Brasília, do general Paulo Chagas, é o 44. É o único lugar do Brasil que o Bolsonaro está apoiando o candidato ao governo do Distrito Federal e todos os candidatos à Câmara Distrital e à Câmara Federal. Ok, gente? Mais pessoal, alguma coisa, Rubens? Só para lembrar, tem que lembrar o pessoal. Pessoal, 17 Bolsonaro. Não só eleja ele, ganhe votos para ele. Converse com essa pessoa que está em dúvida, que você conhece. Explica para ele que não há outra opção. 17 Bolsonaro, 1788 para deputado federal, Rubens Costa. Minas Gerais. Minas Gerais. Você que é de Minas. Você que é de Minas. 1788, Rubens Costa para federal. Gente, esse bate-papo mostrou muito bem. Eu tive um prazer em conhecer o Rubens hoje, entendeu? E eu acho que esse bate-papo mostrou muito bem o caráter desse cidadão. Tá certo? Pesquise também. Tem alguma página que as pessoas podem ver suas propostas, além de apoiar o Bolsonaro? Eu tenho um canal no YouTube chamado Rubens Costa, Brasil à Direita. E procurem também alguns dos meus artigos. Você pode botar na internet, procura. A eleição eletrônica bolivariana. Tem um outro artigo que é o perigoso avanço vermelho. E tem um outro artigo escrito que eu faço uma pesquisa, falo da Alemanha nazista, né? Falo de Cuba, como que foi o desarmamento também na Venezuela, que o nome desse artigo é A Sede Comunista pelo Desarmamento. São artigos que eu tenho e você pode procurar, pode me adicionar também no Facebook, Rubens Costa, e nós estamos à disposição. Olha aqui, uma fã, já arrumou uma fã aqui, ó. Agradece ela aqui. Obrigado, Elizabeth. Estamos juntos. Beleza, gente? Muito obrigado. Fiquem com Deus. O trabalho aqui do Movimento Avança Brasil continua. Curta e compartilhe, tá? O Movimento Avança Brasil, através dessa plataforma, vem sendo restringido no nosso alcance. É importante você compartilhar esse vídeo. Se vocês gostaram, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.